Muito bom dia a todos, aqui é o Yuri do canal Racional Invest. Hoje é terça-feira, dia 11 de fevereiro de 2025, iniciando mais um vídeo no canal. E hoje nós vamos falar sobre o Banco Pan. Vamos fazer um estudo sobre os resultados do quarto trimestre de 2024 e os resultados que foram divulgados, na última semana. Só lembrando, tá, pessoal, que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda, tá certo? Bom, iniciando então aqui a análise dos resultados, lembrando que esses slides, essa apresentação está disponível para consulta no site de relacionamento com investidores do Banco Pan. Bom, entre os principais destaques então que eles trouxeram na apresentação, uma evolução relevante da carteira de crédito, fruto de forte originação e menor cessão, inadimplência controlada com abordagem conservadora, manutenção de margens robustas, resultado de precificação assertiva, e avanços importantes em UX, com melhora do aplicativo e maior transacionalidade. Então, os principais dados aqui, em relação ao número de clientes. Ficou em 31 milhões e meio de clientes, tá? Um aumento de 12% na comparação com o quarto TRI de 2023. A carteira de crédito ficou em 52,7 bilhões, um aumento de 26% na comparação anual. Um lucro líquido de 211 milhões. Esse lucro líquido de 211 milhões é o lucro líquido trimestral, No acumulado do ano, fechou em 855 milhões, uma alta aí de 10% na comparação com 2023. E o ROI, ficou em 11,3% no quarto TRI. E no ano, fechou com 11,7%. Então, o ROI, inclusive, aumentou um pouquinho, em relação a 2023, quando havia encerrado com 11,3%, Então, dados muito bons, Principalmente na carteira de crédito, houve um aumento aí de 26%. Quantidade de clientes também aumentou. Lucro líquido, o acumulado do ano, aumentou 10%. Com dados positivos, O ROI também ficou acima de 10%, dado positivo também. Dados muito bons aqui para o Banco Pan, Bom, aqui nesse slide, eu acho que o dado mais importante é a quantidade de clientes totais e ativos, 31 milhões e meio de clientes, dos quais 61% estão ativos, Então, o percentual de clientes ativos parece que está dando uma diminuída, porém, a quantidade de clientes está aumentando, Então, uma coisa acaba compensando a outra, Volume transacionado também, um dado importante, está aumentando. Vamos seguir aqui. Então, a originação, no segmento do varejo, a maior parte, dos valores aqui vem da parte de veículos, Veículos aqui. 5 bilhões. Eles têm bastante consignado também. Alguma coisinha em FGTS, bem pouca, Empréstimo pessoal, menos ainda. E a aquisição de empréstimo consignado, que seriam as portabilidades, no quarto TRI, nem aparece aqui no gráfico,
Então, totalizando aqui os 8,2 bilhões. A parte dos veículos, né, é importante, né, que a maior parte dessas operações, os veículos ficam alienados, né, então é uma garantia do financiamento, né. A carteira de crédito, então, encerrando o trimestre, né, de 2024 com 52 bilhões, a gente observa que a maior parte é realmente a parte de veículos, né. A comparação anual aqui houve um aumento de 36%. Cartões de crédito, embora a participação seja pequena, né, a comparação anual aumentou bastante. E cartão de crédito costuma ser bem rentável, né, para os bancos. E outro destaque aqui seria o consignado e o FGTS, né, com participação de 36% na carteira de crédito, uma variação de 11% na comparação anual, né. Os outros dois aqui não chegam a ser relevantes, né. A inadimplência da carteira, né, outro dado muito importante de se observar. Então a carteira do banco, né, a maior parte é em veículos, né, depois consignado e FGTS. E aqui em veículos, como eu disse, como esses veículos ficam alienados para o banco, né, eles funcionam como a própria garantia da operação, né. Então, é uma operação de financiamento, né, uma concessão de crédito com garantia, né, que é o próprio veículo, o que acaba deixando para o banco é uma operação, né, segura, né, porque se o cliente não pagar, o veículo acaba ficando, né, de posse do banco. Em relação à inadimplência, fechou o quarto TRI com 7%, né, um atraso superior a 90 dias. Houve uma redução, né, depois de um pico aqui de 8%. Banco Pan, historicamente, tem uma margem, né, de um índice de inadimplência mais elevado, né, se comparado a outros bancos que ficam na média aí de 2, 3, 4% no máximo, né. O Banco Pan, por atender um segmento de mais baixa renda, acaba tendo naturalmente, né, o índice de inadimplência maior. Porém, esse índice de inadimplência mais elevado, ele é compensado, de certa forma, pela maior precificação, né? As taxas de juros que o Banco Pan acaba cobrando, né, é bem maior do que os outros bancos, né? Por estar embutido esse risco associado, né, a esse público de mais baixa renda, né? Então, uma coisa acaba compensando a outra. Bom, seguindo, bom, os clientes com crédito, então, daqueles 30 e poucos milhões de clientes, né? 15 milhões possuem crédito, né? Que dá 49% do total de clientes, né? Receita de serviços, então, 508 milhões, né? Houve essa receita, sendo que a maior parte é oriundo aqui de operações de crédito, né? 150 milhões
de seguros, 77 milhões de marketplace e 68 parte de cartão, né? Interessante observar também o crescimento, né, da receita ao longo dos últimos trimestres, né? Saindo de 375 milhões no quarto tri de 2023 para 508 milhões no quarto tri de 2024, né? Cartões de crédito emitidos. Veio de uma redução, né, entre 2021 e 2023. Depois, no quarto tri de 2023, voltou a aumentar e depois diminuir, né? Geralmente, no quarto tri dos últimos 2 anos, tem sido emitido mais cartões, né? Possivelmente em função aí do final do ano, né? Onde o comércio dá uma aquecida, né? Em função das compras de final de ano. Seguindo adiante aqui. Parte de seguros, né? O Banco Pan também trabalha bem essa questão dos seguros. Então, existem 4,2 milhões de clientes, né? Com seguro, cujo prêmio totaliza, né? 270 milhões no quarto tri. Destaques financeiros aqui, a margem financeira tem aumentado, né? De 41,8 milhões para 52,7 milhões no quarto tri. A margem financeira ficou em 2 bilhões e 383 milhões. Despesa de provisão para devedores duvidosos ficou em 665 milhões, que dá 5,1%, né, da carteira de crédito. Percentual baixo, né? As despesas na comparação anual aumentaram bem pouco, 661 para 680. Despesas com originação caíram. A rentabilidade aumentou em valores nominais, né? Mas em percentual se manteve praticamente estável, com um pequeno aumento aí na comparação anual, né? De 11,1% para 11,3%. E aqui são os mesmos dados, mas no comparativo ano a ano, né? Então, no acumulado do ano, a margem financeira em si ficou em 9 bilhões. Despesas de provisão para devedores duvidosos, 2 bilhões e meio, 5,2% da carteira. As despesas, então, totalizaram 4 bilhões e meio. Crescimento bem singelo, né? A rentabilidade em valores, em valor nominal, acabou aumentando, porém, em termos percentuais, né, da rentabilidade, diminuiu um pouquinho. Bom, aqui o índice de Basileia, né? Fechou em 14,25%. Patrimônio líquido, 8,4 bilhões.
Então, o índice de Basileia, né, tem que ficar no mínimo em 11%, então está em 14,25% para a média dos bancos, né? Então, dados positivos aí também. Aqui é importante destacar, né, o Banco Pan, ele possui como controlador, né, o BTG Pactual. Se não me engano, ele possui 70 e poucos por cento, né, de participação no Banco Pan. Acredito, inclusive, que eu acho que nos próximos anos aí é possível que o BTG venha adquirir a totalidade do Banco Pan, né, e inclusive possa vir a fechar o capital do Banco Pan na bolsa, né? Vamos acompanhar esse movimento aí nos próximos meses. O BTG é um banco que está crescendo muito, né, nos últimos anos. Bom, em relação à apresentação, então, era isso, né? Agora fazendo uma análise fundamentalista do Banco Pan, ele encerrou o dia de ontem cotado a R$ 6,72. No acumulado dos últimos 12 meses, os papéis têm uma desvalorização de 24,49%. O preço sobre lucro está bem elevado, né? 16,19%. E o PVP, 1,14%. Dividend yield apenas 3,62%. Então o Banco Pan não costuma pagar bons dividendos, né? Pelo menos nesse último ano aí. Preço sobre lucro, né, bem elevado. Analisando o gráfico, né, do curto prazo, que leva em consideração os últimos 12 meses. Uma queda, né? Quem tinha R$ 1.000 aplicado há um ano atrás, atualmente tem R$ 755, né? E dá uma queda aí de 25%. De setembro até dezembro as ações caíram bastante, né? No médio prazo, né, considerando um horizonte aqui de 5 anos, os papéis também não tiveram uma valorização, né? Saiu aí de quem tinha R$ 1.000, hoje teria em torno de R$ 725, né? Uma queda de 27% aproximadamente. Houve uma alta bem forte aqui, depois uma queda, né? E de lá para cá, de julho de 2022 para cá, bem lateral, né? Por isso que é importante, né, pessoal? A gente que gosta a gente que está com pouco capital, né? Estamos iniciando nessa trajetória de investimentos e a gente precisa maximizar nosso patrimônio. Não adianta a gente criar a ilusão de que a gente vai viver dos dividendos, né? Então a gente tem que multiplicar o capital através da valorização do papel, né? Então não adianta nada, né? A gente ter comprado, por exemplo, aqui nessa região, o papel chegou até aqui em cima, depois voltou tudo, né? Então a gente, né? Quem comprou nessa região aqui, obrigatoriamente deveria ter vendido, né? Quando os papéis aí valorizaram 300, 400% em torno de 2 anos, né? Porque se a pessoa não vendeu aqui em cima, pode vender em 5 anos os papéis andaram de lado, né? A pessoa ainda perdeu dinheiro. Então quem colocou no bolso essa valorização aqui, se deu bem, né? Depois podia ter comprado novamente alguma coisinha aqui nessa região, né? E aí, claro, apesar de todo esse período aqui das ações andando de lado, pelo menos teria embolsado esse lucro, né? Então, por isso que é importante a gente acompanhar, né, a movimentação da valorização dos papéis e colocar no bolso, né, o ganho quando a gente entender que os papéis estão supervalorizados, né? Isso que eu digo, né? A gente tem que comprar barato e vender caro. Esse é o segredo, né, para enriquecer na bolsa mais rapidamente. Bom, olhando no horizonte aqui de 10 anos, aí sim a gente observa, né,
E os papéis tiveram uma valorização aí importante, né? Quem tinha R$1.000, hoje tem 4.800, né? Ou seja, houve uma valorização aí de 380% em 10 anos, né? Mas ainda assim, né? Houve ainda alguns picos aqui, né? Então é importante a gente conseguir identificar esses momentos aqui, né? Comprar na baixa, vender na parte quando os papéis estiverem supervalorizados, né? Comprar na baixa, vender na alta, comprar na baixa, vender na alta. Isso a análise fundamentalista nos dá mecanismos, né, de identificar quais são esses momentos para comprar e vender o papel no melhor momento, né? Bom, em relação então aos dividend yields, o Banco Pan nunca foi um exímio pagador de proventos, né? A média dos últimos 5 anos está em 3,38%. Encerrou 2024 com menos de 4% de yield. O melhor ano foi 2018, quando pagou um pouco mais de 6%. Tem anos aqui que nem foi pago, né? Proventos. Então não é um banco focado, né, no pagamento de proventos, né? É mais um banco realmente para a gente comprar na baixa e vender na alta e ganhar dinheiro na valorização do papel, né? Em relação ao calendário de pagamentos, até 2022, o Banco Pan fazia 2 pagamentos anuais, né? Um na forma de dividendos e um na forma de juros sobre capital próprio. Mas de 2023 para cá, tem feito apenas um pagamento por ano na forma ainda de juros sobre capital próprio, né? Então também não é um banco, além de pagar poucos dividendos, ele paga poucas vezes por ano, né? O que acaba sendo ruim, né? Porque não gera um fluxo de caixa para o investidor. E por fim, aqui o gráfico da receita versus lucro, né? Então, de 2015 para cá, a gente observa, né, um aumento da receita líquida do banco. E o lucro líquido cresceu também, mas não na mesma proporção, né? Inclusive, aqui parece que em 2016 houve um prejuízo, né? Foi na época, acho que daquela crise, né? Mas de 2017 para cá, vem dando lucro, né? 2021 deu um lucro importante. De lá para cá, o lucro tem se mantido estável, até diminuindo um pouco pelo desenho do gráfico aqui, né? Então, pessoal, o vídeo de hoje seria isso, né? Agradeço quem ficou até aqui acompanhando o vídeo. Não se esqueça de dar like no vídeo e se inscrever no canal. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.